Fédon, Platão. Observa também, Sebes, continuou, que não chegamos a esse acordo aéreamente, segundo me parece, porque se um desses processos não fosse compensado pelo seu contrário, girando, por assim dizer, em círculo, mas sempre se fizesse a geração em linha reta, de um dos contrários para o seu oposto, sem nunca voltar deste para aquele, nem andar em sentido inverso, fica sabendo que tudo acabaria numa forma única e ficaria num só estado, cessando por isso mesmo a geração. Como assim? Perguntou. Não é difícil, continuou, compreender o sentido de minhas palavras. No caso, por exemplo, de existir o sono, porém sem haver o correspondente despertar do que estiver dormindo, bem sabes que acabaria por transformar-se em banalidade a fábula de Endimião, a qual não seria percebida em parte alguma, porque tudo mais ficaria como ele num sono universal. E se todas as coisas se misturassem, sem virem a separar-se, dentro de pouco tempo, seria um fato aquilo de Anaxágoras, a confusão geral. A mesma coisa se daria, amigo Sebes, se viesse a perecer quanto participa da vida, e depois de morto, se conservasse sempre no mesmo estado, sem nunca renascer. Não seria inevitável vir tudo a ficar morto e nada mais viver? Se o que é vivo provém de algo diferente da morte e acaba por morrer, como evitar que tudo acabe por desaparecer na morte? Não há meio, Sócrates, respondeu Sebes. Segundo penso, quer parecer-me que toda te assiste toda a razão. A mim também, Sebes, continuou, se me afigura muito certo, não havendo possibilidade de engano da nossa parte, pois ficamos de acordo nesse ponto. Sim, o reviver é um fato. Os vivos provêm dos mortos. As almas dos mortos existem, sendo melhor a sorte das boas e pior a das más. É também, Sócrates, voltou Sebes a falar, o que se conclui daquele outro argumento, se for verdadeiro, que costumas apresentar sobre ser reminiscência ou conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido num tempo anterior o de que nos recordamos agora, o que seria impossível se nossa alma não preexistisse algures, antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal. Porém, Sebes, interrompeu o Símias, que provas há sobre isso? Avisa-me, aviva-me a memória, pois já não lembro agora de quais sejam. Bastará uma, respondeu Sebes, eloquentíssima. Interrogando-se os homens, se as perguntas forem bem conduzidas, eles darão por si mesmos respostas acertadas. O de que não seriam capazes se já não possuíssem o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se os pusermos diante de figuras geométricas ou coisas do mesmo gênero, ficará demonstrado à saciedade que tudo realmente se passa desse modo. Se isso não basta, Símias, interveio Sócrates, para convencer-te, vê se, considerando a questão por outro prisma, chegarás a concordar conosco. Duvidas que seja apenas recordar o que denominamos aprender? Não direi que duvide, respondeu Símias. O que eu quero é justamente isso sobre o que discutimos, recordar-me. Com a exposição de Sebes, cheguei quase a relembrar-me e convencer-me. Não obstante, gostaria de saber como vais desenvolver o tema. Eu? Deste modo, replicou. Num ponto estamos de acordo, que para recordar-se de alguma coisa é preciso ter tido antes o conhecimento dessa coisa. Sim, perfeitamente.
E não poderemos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência? Refiro-me ao seguinte: quando alguém vê ou ouve alguma coisa, ou a percebe de outra maneira, ou percebe quando vem, ouve de outra maneira, e não apenas adquire o conhecimento dessa coisa, como lhe ocorre a ideia de outra que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro, não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento? Como assim? É o seguinte: uma coisa é o conhecimento do homem e outra o da lira, sem dúvida. E não sabes o que se passa com os amantes quando vem a lira, a roupa ou qualquer outro objeto de uso de seus amados? Reconhecem a lira e formam no espírito a imagem do mancebo a quem a lira pertence. Reminiscência é isso: ver alguém frequentemente às símias e recordar-se de Sebes. Há outros 1000 exemplos do mesmo tipo. Milhares, por Zeus, respondeu Símias. Não constitui isso, perguntou, uma espécie de reminiscência, principalmente quando se dá com relação a coisas de que poderíamos estar esquecidos pela ação do tempo ou por falta de atenção? Perfeitamente, respondeu. E então, continuou, não é possível lembrar-se alguém de um homem ao ver a pintura de um cavalo ou de uma lira, ou então ao ver um retrato de Símias, recordar-se de Sebes? Muito possível. E diante do retrato de Símias, lembrar-se do próprio Símias? Isso também, foi a resposta. E não é certo que, em todos esses casos, a reminiscência tanto provém dos semelhantes como dos dessemelhantes? Provém, de fato. E no caso de lembrar-se alguém de alguma coisa à vista de seu semelhante, não será forçoso perceber essa pessoa se a semelhança é perfeita ou se apresenta alguma falha? Forçosamente, respondeu. Considera então se tudo não se passa deste modo. Afirmamos que há alguma coisa a que damos o nome de igual. Não imagino a hipótese de um pedaço de pau ser igual a outro, nem uma pedra a outra pedra, nem nada parecido. Refiro-me ao que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe? Existe, por Zeus, exclamou Símias, a maravilha. E que também saberemos o que seja? Sem dúvida, respondeu. E onde fomos buscar esse conhecimento? Não foi naquilo a que nos referimos há pouco, à vista de um pau ou de uma pedra, de outras coisas iguais, que nos surgiu a ideia de igualdade que difere delas? Ou não te parece diferir? Considera também o seguinte: por vezes a mesma pedra ou o mesmo lenho, sem se modificarem, não se te afiguram ora iguais, ora desiguais? Sem dúvida. E então, o igual já se te apresentou alguma vez como desigual e a igualdade como desigualdade? Nunca, Sócrates. Por conseguinte, continuou, não são a mesma coisa esses objetos iguais e a igualdade em si. De jeito nenhum, Sócrates. Não obstante, disse, foi desses iguais, diferentes da igualdade, que concebeste e adquiriste o conhecimento desta última. Está muito certo o que afirmaste. Que poderá ser semelhante àqueles ou dessemelhantes? Perfeitamente. Isso, aliás, continuou, é indiferente. Desde que, à vista de um objeto, pensas em outro, seja ou não semelhante ao primeiro, necessariamente o que se dá nesse caso é reminiscência. Perfeitamente. E então, prosseguiu, que se passa conosco com relação aos pedaços de pau iguais e a tudo mais a que nos referimos há pouco? Afiguram-se-nos iguais à igualdade em si? Ou lhes falta alguma coisa para serem como a igualdade? Ou não falta nada?
Falta muito, respondeu. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo em que, vendo pela primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles se esforçavam para alcançá-la, porém lhe eram inferiores. Certo. Como também nos declaramos de acordo em que não podemos fazer semelhante observação, nem estar em condições de fazê-lo, a não ser por meio da vista ou do tato, ou de qualquer outro sentido. Não estabeleço diferenças. De fato, Sócrates, são equivalentes, pelo menos no que respeita ao tema em discussão. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para a igualdade em si todas as coisas percebidas como iguais, mas sem jamais alcançá-las. Ou que diremos? Isso mesmo. Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a empregar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento do que seja a igualdade em si, para ficarmos em condições de relacionar com ela as igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que essas se esforçam por alcançá-la, porém lhes são inferiores. É a consciência, é a consequência necessária, Sócrates, do que foi dito antes. Estamos, por conseguinte, de acordo que quando alguém vê determinado objeto e declara: o objeto que tem neste momento diante dos olhos aspira a ser como outro objeto real, porém fica muito aquém dele, sem conseguir alcançá-lo, visto-lhe ser inferior. Essa pessoa, dizia, ao fazer semelhante observação, necessariamente tinha o conhecimento do objeto com o qual ela disse que o outro se assemelhava, porém era inferior. Forçosamente. E então, não se passará a mesma coisa conosco em relação às coisas iguais e à igualdade em si mesma? Sem dúvida nenhuma. E não é certo que vemos e ouvimos e fazemos usos dos demais sentidos logo após o nascimento? Perfeitamente. Será preciso, então, é o que afirmamos, já termos disso antes o conhecimento da igualdade. Certo. Antes do nascimento, por conseguinte, ao que parece, é que necessariamente o adquirimos. Parece mesmo. Logo, se o adquirimos antes do nascimento e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento. E ao nascer, tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza, e ao nascer, conhecemos, né? Tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Deixa eu refazer essa leitura aqui. Logo, se o adquirimos antes do nascimento e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento, e ao nascer, tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Pois tanto é válido o nosso argumento para a igualdade, como para o belo em si e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo mais. Como disse, aqui pusemos a marca de o próprio que é. Assim, nas perguntas que formulamos, como nas respostas apresentadas. Desse modo, adquirimos necessariamente antes de nascer o conhecimento de tudo isso. Certo. E se, depois de adquirido tal conhecimento, não esquecêssemos, desde o nascimento o possuiríamos e o conservaríamos toda a vida? Pois conhecer, de fato, consiste apenas no seguinte: conservar o conhecimento adquirido, sem vir nunca a perdê-lo. O que denominamos esquecer, Símias, não será precisamente a perda do conhecimento? Não será outra coisa, Sócrates. Se, em verdade, segundo penso, antes de nascer, já tínhamos tal conhecimento e o perdemos ao nascimento, depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuímos no tempo anterior. O que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso? E não estaremos empregando a expressão correta se dermos a esse processo
o nome de reminiscência? Perfeitamente. Pois já se nos revelou como possível, ao percebermos alguma coisa, pela vista ou pelo ouvido, ou por qualquer outro sentido, pensar em outra de que nos havíamos esquecido, mas que se associa com a primeira por parecer-se com ela, ou por lhe ser dessemelhante. Desse modo, como disse, uma de duas há de ser por força. Ou nascemos com esse conhecimento e o conservamos durante toda a vida, ou então as pessoas das quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento reminiscência. Tudo se passa realmente desse modo, Sócrates. Então, que escolhes, Símias? Nascemos com o conhecimento ou nos recordamos ulteriormente do que conhecemos antes? Assim, de pronto, Sócrates, não sei como decidir-me. Como? Sobre isto, podes perfeitamente decidir-te e dizer o que pensas. Quem sabe está em condições de dar as razões do que sabe ou não. Quem sabe está em condições de dar as razões do que sabe ou não? Necessariamente, Sócrates. E és de parecer que todo mundo possa dar as razões às questões que acabamos de tratar? Tomara que o pudessem. Porém, receio muito que amanhã, a essas horas, não haja aqui uma só pessoa em condições de fazê-lo. De certo, Símias, continuou, não és de opinião que todos os homens entendam dessas questões? De forma alguma. Nesse caso, recordam-se do que aprenderam antes? Necessariamente. A menos, Sócrates, que adquiramos tal conhecimento ao nascer, pois ainda falta considerar esse tempo. Que seja, companheiro. Mas então, em que tempo perdemos esse conhecimento? Ao nascermos, não dispomos dele, como acabamos de admitir. Ou será que o perdemos no momento exato em que o adquirimos? Poderás indicar outro tempo? Não há jeito, Sócrates. Sem o querer, disse uma tolice. E quando é que nossas almas adquirem esse conhecimento? Não há de ser a partir do momento em que nascemos como homens? Não, de certo. Então é antes? Sim. Logo, Símias, as almas existem antes de assumir a forma humana, separadas dos corpos, e possuíam entendimento. Nossa situação, Símias, não será a seguinte? Se existe realmente tudo isso com que vivemos a encher a boca, o belo e o bem, e todas as essências desse tipo, e se a elas referimos tudo o que nos chega por intermédio dos sentidos, como algo pré-existente, que encontramos em nós mesmos e com o que o comparamos, será forçoso que, assim como elas, exista a nossa alma antes de nascermos. Se não for como disse, terá sido inútil toda a nossa argumentação. Porém, não será desse modo mesmo, e não é de igual necessidade que essas coisas existam e que nossas almas também existam antes de nascermos, e que sem aquelas essas não existiriam? Mais do que exata, falou Símias. Me parece, Sócrates, a mesma necessidade, e é muito segura a posição a que se acolhe o argumento, no que entende com afinidade entre as essências a que te referiste e nossa alma, antes de nascermos. Não sei de nada tão claro como dizer que todos esses conceitos existem na mais elevada acepção do termo, o belo, o bem e tudo mais que enumeraste há pouco. Essa demonstração me satisfaz plenamente. E a Sebes? Perguntou. Precisas também convencer Sebes. A ele também satisfaz, respondeu Símias. Segundo penso, muito embora seja o homem mais difícil de aceitar a opinião dos outros, mas creio que já se encontra convencido de que nossa alma existe antes de nascermos. Porém, Sócrates, que ela continue a existir depois de nossa morte é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está de pé a opinião do vulgo a que Sebes se referiu há pouco. Quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse justamente seu fim. Que impede, de fato,
que ela nasça algures e se constitua de outros elementos, e exista antes de alcançar o corpo humano, mas depois de entrar no corpo, quando tiver de separar-se dele, também acabe de uma vez e venha a destruir-se.